Deus tem algo para te dizer hoje. Algo que talvez você precisasse ouvir há muito tempo, porque existem dias em que você não consegue gostar de si mesmo, dias em que você se olha e só enxerga falhas, só enxerga cansaço, só enxerga aquilo que gostaria de mudar. E nesses momentos, o silêncio parece ainda mais pesado. Você ora, mas não houve resposta. Você espera, mas nada parece acontecer. E aos poucos surge uma pergunta dolorosa. O que Deus pensa de mim agora? Será que Ele está decepcionado comigo? Será que ainda se importa? Se você já fez essas perguntas, este vídeo é para você, porque existe uma verdade que quase ninguém percebe. Nos dias em que você não se aguenta, Deus não se afasta. Nos dias em que você não encontra forças, Deus continua olhando para você com amor. E o silêncio que hoje parece vazio, talvez esteja escondendo algo que você ainda não consegue ver. Fica até o final. Talvez você conheça esse sentimento. Você ora pela mesma coisa. Dias passam, semanas passam e nada parece mudar. Você continua esperando, continua tentando acreditar. Mas o silêncio começa a cansar. Não porque Deus respondeu não, mas porque parece que Ele não respondeu nada. E isso machuca, porque o coração começa a imaginar coisas. Talvez Deus tenha esquecido. Talvez eu não seja importante. Talvez eu tenha feito algo errado. Mas a Bíblia mostra alguém que conheceu esse silêncio. José, ainda jovem, ele recebeu sonhos que vinham de Deus, sonhos cheios de propósito, mas depois tudo desabou. Foi vendido pelos próprios irmãos, levado para longe de casa, acusado injustamente, lançado na prisão, e ali ele permaneceu por anos. Anos, imagine isso, anos esperando, anos sem entender, anos sem ver os sonhos acontecerem. E o mais difícil, a Bíblia não registra Deus falando com José todos os dias, não registra explicações constantes, não registra respostas para cada pergunta. Existe muito silêncio nessa história, mas existe algo importante. Enquanto José não ouvia nada, Deus continuava trabalhando. Enquanto José enxergava apenas uma prisão, Deus estava preparando um caminho. Enquanto José sentia espera, Deus via propósito. E talvez hoje aconteça algo parecido com você, porque o silêncio de Deus pode parecer ausência, mas nem sempre é ausência. Às vezes é trabalho invisível, às vezes é preparação, às vezes Deus está fazendo em silêncio aquilo que palavras não conseguiriam realizar. Agora escute este versículo com calma. Salmos 27:14 diz: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Perceba a primeira palavra, espera. Não é abandono, não é rejeição, não é esquecimento, é espera. Existe uma diferença enorme, porque quando Deus pede espera, Ele continua presente, mesmo em silêncio. Agora, observe a próxima parte. Anima-te. Deus sabe que esperar cansa. Sabe que existem dias difíceis, dias em que a fé parece pequena, dias em que as respostas não chegam. Por isso Ele diz, anima-te, como um pai que vê o filho cansado, como alguém que se senta ao seu lado, sem gritar, sem pressionar, apenas permanecendo perto. Agora vem uma promessa, Ele fortalecerá o teu coração. Não diz que fortalecerá primeiro as circunstâncias, não diz que resolverá tudo imediatamente, diz que fortalecerá o coração, porque antes de mudar a situação, Deus muitas vezes sustenta a pessoa. José viveu exatamente isso. A prisão não mudou rapidamente, mas Deus o sustentou dentro dela. O silêncio continuou por um tempo, mas Deus continuou presente. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, algo está acontecendo. Você não consegue ver, mas Deus consegue, nos bastidores da sua vida, nas conversas que você desconhece, nos caminhos que ainda não apareceram, nas portas que ainda não se abriram.
O silêncio não significa que Deus parou. Às vezes, significa apenas que Ele está trabalhando onde seus olhos ainda não alcançam. Então, o que fazer quando você está vivendo o silêncio de Deus? Primeiro, não transforme o silêncio em rejeição. Seu coração pode tentar concluir isso, mas nem toda ausência de resposta é ausência de amor. Um pai continua cuidando do filho, mesmo quando não explica tudo. Deus continua cuidando de você, mesmo nos dias silenciosos. Segundo, fale com Deus exatamente como você está, sem máscaras, sem discursos perfeitos, sem tentar parecer forte. Deus não se aproxima apenas dos dias bons. Ele também se aproxima dos dias confusos, dos dias cansados, dos dias em que você não sabe o que dizer. Terceiro, preste atenção nas pequenas evidências da presença de Deus. Às vezes, esperamos algo grandioso e deixamos passar os pequenos cuidados. Uma força inesperada para continuar, uma palavra que chega na hora certa, uma porta que permaneceu fechada para proteger você. Um dia difícil que você conseguiu atravessar. José não via o plano inteiro, mas Deus estava construindo cada detalhe. E talvez hoje você também não veja tudo, mas não precisa ver tudo, precisa apenas continuar caminhando, um dia de cada vez, uma oração de cada vez, uma escolha de confiança de cada vez, porque o silêncio que hoje parece vazio pode estar escondendo o cuidado mais profundo de Deus. E um dia você vai olhar para trás e perceber que Ele esteve presente o tempo todo. Você não precisa ter as palavras certas. Repete o que o coração sente. Senhor, eu estou cansado. Existem dias em que eu não entendo o que está acontecendo. Dias em que eu oro e tudo parece continuar igual. Dias em que eu espero e não vejo respostas. E às vezes, eu confesso que isso dói. Às vezes, eu me pergunto se o Senhor ainda está perto. Às vezes, eu me pergunto se o Senhor ainda está ouvindo. Mas hoje, mesmo sem entender tudo, eu escolho continuar falando com o Senhor. Eu entrego minhas dúvidas, eu entrego meu cansaço, eu entrego minhas perguntas sem resposta, eu entrego os medos que escondo das pessoas, eu entrego aquilo que já não consigo carregar sozinho. Se o Senhor está trabalhando em silêncio, me ajuda a confiar nesse trabalho. Se existe um propósito que eu ainda não vejo, me ajuda a esperar sem desistir. Fortalece meu coração quando a esperança parecer pequena. Fortalece minha fé quando os dias forem difíceis. Fortalece minha mente quando os pensamentos me acusarem. E me lembra que o teu silêncio não significa abandono. Me lembra que o teu amor não depende do que eu sinto. Me lembra que o Senhor continua presente, mesmo quando eu não percebo, mesmo quando eu não ouço, mesmo quando tudo parece parado. Obrigado porque o Senhor não se afasta dos meus dias difíceis. Obrigado porque o Senhor permanece. Obrigado porque o Senhor continua cuidando de mim. Eu descanso minhas preocupações nas tuas mãos. Eu descanso meu futuro nas tuas mãos. Eu descanso meu coração nas tuas mãos. Amém. E antes de seguir com seu dia, lembre-se desta verdade. O silêncio de Deus nunca foi vazio. Enquanto você esperava uma resposta, Ele estava cuidando de você em silêncio.